Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que Ele me ensine a curar. Então, capítulo 1, significado dos milagres. Terceiro, expiação em milagres. Sexto parágrafo na página 10. Tu respondes ao que percebes, e como percebes, assim te comportarás. A regra de ouro te pede que faças aos outros o que queres que façam a ti. Isso significa que a percepção de ambos tem que ser acurada. A regra de ouro é a regra para o comportamento apropriado. Tu não podes comportar-te apropriadamente a não ser que percebas corretamente, já que tu e o teu próximo sois membros iguais de uma família, assim como percebes a ambos, assim farás a ambos. A partir da percepção da tua própria santidade, deves olhar para a santidade dos outros. Agir nas situações como a gente gostaria que agissem conosco. Eu realmente faço esse exercício comigo e penso, como eu gostaria de... Se eu estivesse naquela situação, como eu gostaria que fosse, que viesse uma ajuda, um conselho, um exemplo. Então eu realmente penso bastante nisso e procuro agir. Eu não chego a 100%, é verdade, mas eu procuro agir olhando a situação e vendo, me colocando, se fosse comigo, como eu gostaria que fosse, né? A gente tenta, né? Tratar os outros como a gente gostaria, né? A ideia é essa, né? A ideia é essa. Eu digo até, eu não tento mais, eu experimento. Porque se a gente vai tentar, a gente não faz. Eu aprendi isso aqui. A gente tenta experimentar, né? Experimentar. Tentar experimentar, né? Para mim perceber, para me comportar da forma correta, ele diz que eu tenho que perceber corretamente. Que perceber corretamente eu consigo me comportar da forma como é a regra de ouro, que ele diz aqui, que seria perceber a minha santidade e a partir da minha santidade ver a santidade. A regra de ouro, se nós aprendermos ela, nós solucionamos praticamente tudo a respeito de comportamento. Como é a questão da regra do ouro? É que nós percebemos no outro de acordo como nós percebemos nós mesmos. Então, se eu percebo o outro de uma maneira, é porque eu me percebo igual. O que é que eu preciso mudar? Eu preciso perceber a mim mesmo com santidade, para que eu possa perceber o outro com santidade, para que eu possa me perceber com santidade.
eu preciso me perceber mais amoroso para que eu possa perceber o outro mais amoroso, para que eu possa aumentar o meu estado amoroso. Essa é a regra de ouro. Fazer para o outro, agir de acordo com o outro, pensar, falar, fazer ou não fazer, tudo de acordo com como eu gostaria que fosse comigo. Né? Assim, às vezes, nós temos que repensar algumas coisas também. Porque, eu fiquei com pena daquela pessoa, coitadinho, mas você gostaria que alguém ficasse com pena de você, coitadinho? Não, né? Então, a regra de ouro diz que você não pode nem pensar alguma coisa que você não gostaria que pensassem de você. Porque senão você vai atrair isso para si, por si mesmo, daí não são os outros. Por exemplo, às vezes a gente comete um equívoco, é bem comum também, com o mendigo. Como que eu gostaria de ser tratado? Como um mendigo? Não. Então, como que eu tenho que tratar a outra pessoa? Como se ela fosse uma pessoa comum, como eu. Né? Tratar com amor, com carinho, com respeito, com igualdade, com felicidade, com alegria. Isso é a regra de ouro. Porque assim como nós percebemos o outro, nós perceberemos a nós mesmos. E isso passa a ser um ciclo, ou um círculo vicioso. Porque eu me percebo assim, aí percebo o outro assim, me percebo assim, porque percebo o outro assim, e porque eu percebo o outro assim, eu percebo a mim mesmo também assim. Igualmente assim. E eu sou um trabalho de Deus, amoroso e amável. É assim que eu devo pensar a respeito de mim mesmo. A regra de ouro, eu não sei exatamente qual é a origem, mas é uma regra muito antiga, eu acho que faz parte das antigas leis. Eu acho que quando perguntaram para Jesus, por exemplo, se ele iria mudar as leis, ele estava lá no Egito, ele disse que não, que as leis estavam perfeitas. Ele só ia ajudar as pessoas a interpretarem corretamente as leis. E que leis são essas? São as leis que são consideradas as leis de Deus. Não que Deus tenha feito alguma lei. Deus nunca fez lei nenhuma. Mas as pessoas, não sei em que tempo, elas se deram conta que elas deveriam seguir determinadas ideias, as quais se deram o nome de leis, para que elas pudessem ser perfeitas e corretas. Assim, essa regra de ouro me parece que é uma dessas leis das mais antigas que existem. Tanto quanto não sei dizer quem se deu conta e colocou que essa regra e deu esse nome de regra de ouro, porque ela realmente ela tem essa analogia, né? Regra de ouro, dando um valor especial a essa lei, simplesmente para colocar que se você mudar a tua percepção, como essa lei nos orienta a fazer, e ver no outro exatamente o que você gostaria que se visse em você, você resolveu tudo. É a lei básica
do comportamento perfeito, do comportamento ideal. É muito antigo. Não sei exatamente aonde está a origem, não tem um autor em especial dito, essa pessoa que colocou dessa forma, que era uma regra de ouro, mas se nós pensarmos a respeito, nós vamos ver que ela está perfeita. Se assim fizermos, nós vamos ver que nós vamos alcançar essa perfeição comportamental. É assim que deveríamos nos comportar. Por isso, já na semana passada, já foi dito como nós devemos pensar a respeito de nós mesmos. Eu sou o trabalho de Deus, sou amoroso e amável. Se pensarmos assim e olharmos para o outro desta forma, isso é a regra de ouro. Então, tu és o trabalho de Deus, amoroso e amável. Olhando assim para as outras pessoas, você fortalece isso em você. Você reconhece quem você é. Porque ali está escrito que somos da mesma família. Não tem uma pessoa que é menos ou que é mais que você. Somos todos irmãos de uma mesma família, e a regra da família é esta: é olhar a todos como irmãos, todos como um trabalho de Deus, igual eu sou, igual tu és, amoroso e amável. Nós temos um equívoco aqui, em outro tempo, que diz assim, que errar é humano. E esse equívoco eu sempre busco corrigir para colocar: errar é desumano, porque humano é um irmão. E isso não é uma desculpa para o erro. Humano pode errar. Não. O humano não deveria errar. Então, quando eu erro, eu estou cometendo um ato desumano. Estou fazendo uma coisa que um irmão não deveria fazer ao outro. Nunca mais errar é humano. Errar é desumano. Não que eu não possa cometer erros. Quando os faço, no entanto, reconheço que estou sendo desumano. Porque se errar é humano, desumano é o quê? Então, acertar? Vê como nós temos equívocos. Por isso, nós temos que nos ver como humanos que somos. Então eu sou um humano e tu és um humano. E o coletivo de humano é uma unidade. E uma unidade é a unidade perfeita, a união de todos. Assim, e é por isto que, se aprendermos essa regra de ouro e se treinarmos e se nos devotarmos a esse treinamento, nós vamos cada vez nos sentirmos mais amáveis e mais amorosos. Eu me sinto amável porque sou amoroso. Amável é aquela pessoa que nós sentimos que podemos amar. E amoroso é aquele que sente que pode amar. Por isso eu sou o trabalho de Deus, amável e amoroso. Sou amável e amoroso. Então vocês podem me amar e eu posso amar a vocês. Essa é a regra de ouro. Tratar a todos com amor, porque eu sou amável e gosto que todos me amem, que todos me tratem com amor. Nós ainda não entendemos o que é o amor. Aqui diz que este é um curso em milagres. Ele não pretende ensinar o que é o amor
porque o amor transcende o que pode ser ensinado. No entanto, juntos nós podemos aqui aprendermos a remover os obstáculos ao amor. E quais são os obstáculos que temos colocados ao amor? Para que possamos, então, pôr em prática essa regra de ouro, né? De que sou amoroso e amável, porque sou o trabalho de Deus. E ver o outro como humano, como igual, como da mesma família, e tratá-lo com amor, porque ele é o trabalho de Deus e é amável. Os obstáculos que temos ao amor, o livro também coloca assim: o amor, aquilo que tudo abrange, não pode ter opostos. No entanto, o medo se opõe ao amor. E o medo surge do quê? Da onde? O medo surge de um erro, de um equívoco, de um pecado. Alguns também chamam de um karma que você adquire. O exemplo que eu dou é assim. Uma criança vai ali no mercadinho, desses que ainda não tem câmeras, que agora quase todos têm, né? E ele vai lá e pega um bombom, põe no bolso e passa pelo caixa sem pagar. Ele sabe que aquilo é errado. No entanto, ele faz. Quando ele está passando pelo caixa, qual o sentimento, o que será que ele sente? Medo. Medo de que alguém possa dizer: eps, e o bombom que está no bolso? Opa, esqueceu de pagar o bombom. Então o medo, ele sempre surge de um erro que nós cometemos, ou por pensamentos, ou por palavras, ou por ações, ou omissões. E o medo é que bloqueia o amor. Então o que nós temos que aprender aqui? Desfazer os bloqueios ao amor. O nome que o livro dá a isso é expiação, que é expiar em nós mesmos os erros que cometemos, a origem ou causa de nossos medos, e assim expiarmos, que expiar também significa desfazer. E como nós já ouvimos falar também em pecado original, vamos explicar o que é o pecado original. Pecado é tudo aquilo que você faz por pensamentos, palavras, ações e omissões, e que como consequência vai trazer um sofrimento para você, em algum nível. Isso é um pecado, é um erro, é um equívoco, é um karma. As palavras, da maneira como eu as compreendo, falam da mesma coisa. Então, para mim, neste momento, dizer pecado, erro, equívoco ou karma é a mesma coisa. Assim, quando acontece um erro, em consequência do erro, eu tenho medo. Logo, o que está bloqueando o amor em mim é o medo. Então, expiar é desfazer os nossos equívocos, erros ou karmas. Bom, então, vamos chamar de erro, mas como tem a coisa do pecado original e pecado e erro, para mim agora é a mesma coisa, porque erro é tudo aquilo que eu cometo por pensamentos, palavras, ações ou omissões, e que acarretam para mim sofrimento em algum nível. Então,
O que deu origem a meu medo? Vamos falar da criança do supermercado. O que originou o medo? Pegar o bombom. Então, pegar o bombom é o que originou o erro. Se nós considerarmos que isso é usarmos a palavra pecado para definir o erro, nós temos a explicação do que é o pecado original. O pecado original, que tem como consequência o medo, é o bombom que você pegou no supermercado. Isto que deu origem ao medo, foi este pecado. Então tudo que dá origem ao medo ou bloqueia o amor é o pecado original, ou o erro original, o equívoco original, aquilo que deu origem, aquilo que origina, que originou. Esse é o sentido também da expressão pecado original. Porque nós às vezes estamos habituados a ver pecado original, lá o Adão, lá no paraíso. Então este é o pecado original, né? Mas não é só aquilo. Porque esse pecado original nós o repetimos ele toda vez que cometemos alguma coisa, um pecado, um equívoco, toda vez que damos origem a alguma coisa errada, ou equivocada, ou pecaminosa. Assim. E a mesma coisa de causa e efeito? Segue a lei de causa e efeito. Exatamente. Por quê? Porque você tem a origem e a consequência. Sim. O medo, ele é consequência, ele não é a origem. Uhum. Então, se você tem medo, isso tem uma origem, ou uma causa. Por essa razão, nós perguntamos assim, por causa de que você está com medo? Uhum. O medo é o efeito. Sim. O que ele fez para ter medo é a causa. Então, tudo o que fizemos, por pensamentos, palavras, ações ou omissões, segue a lei da causa e efeito. Porque tudo gera consequência. Tudo que fazemos gera consequência. Tudo. Se você tem um bom pensamento, aquilo também vai ter consequências. Se você tem um mau pensamento, aquilo também vai ter consequências. Assim, por isso a regra de ouro. Para sempre, tudo que pensarmos, falarmos, fizermos ou nos negarmos a fazer, porque consideramos errado, sempre que seja da forma como gostaria que fosse conosco. Porque tudo que você faz é para você mesmo. Não é para Deus, não é para ninguém. Assim, tudo que eu faço para mim mesmo. Essa é a regra de ouro. A regra só explica, faz tudo com amor, porque tudo que você faz é para você mesmo. É assim que vai acontecer contigo. Então, 7. Milagres surgem da mente que está pronta para eles. Por estar unida, essa mente vai a todos, mesmo sem que o próprio trabalhador de milagres saiba disso. A natureza impessoal dos milagres deve-se ao fato da expiação em si mesma ser uma só, unindo todas as criações com o seu Criador. Como uma expressão do que és na verdade, o milagre coloca a mente em um estado de graça. A mente, então, dá boas-vindas com naturalidade ao anfitrião interior e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolhes o forasteiro, ele vem a ser teu irmão. A gente pode pensar que nos nossos relacionamentos, o que nós vemos do lado de fora sempre é o inimigo, o forasteiro, alguém desconhecido.
Assim, quando nós acolhemos o forasteiro do lado de fora, ele passa a ser teu irmão. E isso tem valor para todas as coisas e todas as pessoas. Porque ao invés de nós vermos lá fora algo desumano, nós passamos a perceber tudo como um humano ou um irmão. Então a mente recebe o anfitrião interior e o forasteiro do lado de fora, que quando é acolhido passa a ser teu irmão. Eu trato o outro do mesmo jeito que eu gostaria de ser tratado. Eu vejo o outro da mesma maneira que eu gostaria de ser vista. E como o outro lá é um irmão, então, como tudo é nosso irmão, né? Irmão Sol, irmão Lua, né? Irmã Lua, né? Tudo que está lá fora, você passa a ver como irmão. É a regra de ouro. Agora, anterior a essa ideia do forasteiro, ele coloca ali um milagre, quando ele acontece, né? Então, o milagre, ele acontece a partir de uma mente milagrosa. A mente milagrosa, ela está em união com todas as mentes. Então, por isso que o próprio trabalhador de milagres, e aí ele se refere àquela pessoa que naquele momento está disposta ao milagre, que é aquela que está se trabalhando ou trabalhando a questão do milagre. Então ela se une a todas essas mentes que se unem na expiação, porque o milagre ele só é útil para a expiação, que é para desfazer os nossos erros em qualquer nível, em qualquer instância, e assim, desfazendo os erros, nós nos unimos com todas as mentes que estão também trabalhando com milagres, e neste momento a mente entra em estado de graça, dá boas-vindas ao anfitrião interior e ao forasteiro do lado de fora, e torna-o teu irmão. Jorge, eu tenho uma pergunta. Esse conceito de milagre do livro, ele não é o mesmo conceito que a Igreja Católica tem, né? Ou é? Eu acho que é, porque não pode ter outro. Mas, por exemplo, para uma pessoa ser santificada na Igreja Católica, essa pessoa tem que fazer um milagre, né? Mas o que seria esse milagre que pode ser provado? Daquela forma, a igreja ela segue uma outra orientação, porque a santificação na Igreja Católica ela tem que seguir um ritmo. Que a santificação é a mesma. E os milagres são os mesmos. É uma correção. O milagre sempre é uma correção, em algum nível. Só que na Igreja Católica eles adotaram umas regras para identificar realmente o que é um milagre e o que é a santificação, para não se fazer confusão, porque é tanta gente que senão qualquer um vai lá e diz que aconteceu um milagre, porque não sei o que, quer tornar alguém, dizer que alguém é santo. Isso geraria muita confusão. Então eles têm critérios, e acredito que sejam bem fundamentados, para se resolver o que é santo e quem é santo e quem não é. E o que é um milagre e o que não é. Nós aqui temos 50 critérios, os 50 princípios para definir quando é um milagre e quando não. Eu acho que lá, eu não sei, eles devem ter critérios, acredito, não sei como são ou quais são, mas eles têm critérios também.
se não são iguais os que nós estamos estudando aqui, devem ser muito semelhantes. O que acontece é que quando você tem uma instituição, se você não tiver regras bem afinadas, vira uma esculhambação. Porque a Igreja Católica tem muita gente que são não sei quantos milhões de pessoas seguem a Igreja Católica. Assim, embora eles tenham muitas poucas regras, e a instituição acho que uma instituição do tamanho da Igreja Católica, com a hierarquia que eles têm e com as regras que têm, que são tão poucas as regras, e a hierarquia é tão pequena também. Tu vê, são milhões de pessoas, e eles têm lá o Papa, o Cardeal, o Bispo e o Padre. É uma hierarquia mínima para conduzir tantas pessoas. E todos seguem a mesma orientação que vem lá do nível do Papa. Então todas as igrejas do mundo, eu acho, na missa de domingo rezam a mesma coisa. É algo mais ou menos assim. Tratam do mesmo assunto. Fazem a mesma menção a determinadas situações. Todos os padres têm que seguir as mesmas regras. Porque se assim não for, se eles não tiverem lá uma coisa bem firme nas regras, aí qualquer padre diz, olha, alguém ali, ou qualquer pessoa diz, o tal padre fez um milagre, é um homem santo. E aí depois vai ver, não é. Isso quebraria toda a estrutura da instituição. Por isso que eles, por razões estruturais, eles têm que ter uma definição clara. O que acontece no nosso livro aqui? O nosso livro não tem uma instituição. Assim, as pessoas, elas têm cursos, ou reuniões, ou grupos de estudos como o nosso, em muitos lugares do mundo. E nenhum deles tem que seguir uma regra. Eu não tenho a quem me reportar aqui, e nem vocês. Eu não tenho quem diga, Jorge, tu tem que fazer assim, assim, assim. Cada pessoa que tem um grupo faz do jeito que acontece. E cada grupo, às vezes, pode entender também aqui um determinado parágrafo de uma maneira diferente. É diferente agora, mas no final essa compreensão vai se unificar. Por quê? Porque nós trabalhamos aqui com uma frequência energética. A frequência é gerada pelos que frequentam a reunião neste momento. Aqueles que frequentam são os frequentadores e eles formam uma frequência. A união de nossas mentes, ou daqueles que estão frequentando a reunião agora, gera uma frequência unificada. De forma que a compreensão que surge aqui está de acordo com a capacidade de compreender aquele parágrafo que no conjunto nós temos agora. E a frequência sempre é nivelada para que a pessoa que naquele momento esteja com mais dificuldade possa conseguir entender. É para facilitar sempre essa frequência, ela vai buscar a pessoa que naquele momento tem mais dificuldade para entender aquele aspecto. E isso não é que tem uma pessoa que tem mais dificuldade, porque nesse momento eu estou tendo dificuldade para entender um aspecto. No outro parágrafo, aquilo eu compreendo bem, mas outra pessoa não. Então a frequência ela vai trabalhando nas mentes das pessoas para dar um equilíbrio para que todos alcancem a mesma compreensão, todos aqueles que frequentam. Bom, daqui a um ano,
se nós nos reunirmos novamente e lermos novamente esse parágrafo, a compreensão pode ser outra, bem mais interessante. E muitas vezes acontece assim: se a semana que vem falta alguém que está no grupo hoje e nós resolvemos ler novamente esse mesmo parágrafo, a compreensão muda. Alguma coisa muda. Ou a gente compreende alguma coisa a mais, ou melhora a compreensão que tivemos. E se entra uma pessoa diferente, pode mudar, muda a frequência, porque é a soma daqueles que frequentam. Então pode alterar também. Assim, se você for num outro grupo que estuda curso em milagres, você pode dizer, mas lá eles fazem diferente. A compreensão que eles têm lá é diferente, porque lá eles leram esse mesmo parágrafo e compreenderam de outra forma. Aquela outra forma é para privilegiar as pessoas que naquele momento frequentam aquele grupo, assim que surge. Tá? Assim, como nós não temos nenhuma hierarquia que dê uma ordem, olha, todo mundo que lê esse parágrafo tem que entender desse jeito. Aí não precisa dizer nada, aí é só ler, sem interpretação. Tá? Por isso que, como nós não temos essa hierarquia, nós temos uma liberdade de interpretar até mesmo o que é um milagre de forma diversa do que uma instituição estabelecida com regras, parâmetros, por mais simples que eles sejam, né? Eles têm que seguir aquilo. Nós não. Nós temos essa liberdade. Porque nós podemos interpretar as coisas de uma outra maneira. E essa ideia do livro, que muitas pessoas já tentaram criar uma única... unir todos os grupos para todos compreenderem de uma mesma forma, para todos seguirem a mesma orientação, aí nunca deu certo, porque se todos querem seguir a mesma orientação, basta ler o livro. E ninguém faz comentário nenhum. O que acontece é que quando eu vi pela primeira vez este livro, que a gente foi ver como as reuniões eram, as pessoas só liam o livro. Ninguém não tinha que dizer uma palavra. As pessoas se reuniam, uma pessoa ficava 1 hora lendo o livro e todos se despediam e iam embora. Nossa, Que cansativo. então pra que tinha reunião? Pois é, porque também funciona assim. Porque eles diziam assim, a união das mentes vai trazer luz para que todos compreendam. Tá? Então ninguém precisa interpretar nada. Ninguém precisa ajudar a interpretação, porque basta todos estarem juntos e lerem um livro que todos vão alcançar uma compreensão. O que eu percebi é que as pessoas não compreendiam, porque eles liam, mas não compreendiam, mesmo assim. Quando uma pessoa lê sozinha o livro, dificilmente ela consegue compreender. Sozinha, dificilmente alguém compreende. Isso são relatos constantes. Eu já li o livro, mas não entendi nada. Vem no grupo que você vai entender. Tá? E assim, isso tem acontecido muitas vezes. Eu mudei a maneira de trabalhar com esse livro. E no começo, algumas pessoas que também estudavam o livro, porque eu tentei até fazer essa união com outros grupos que tinham no Brasil, quando eu comecei a estudar o livro, e não deu certo, porque cada um pensava de uma maneira diferente. Eu também tive essa compreensão. Cada um tem que trabalhar da sua maneira com o livro. Isto vale para a compreensão do que é o milagre, que difere do que a gente entende que seja na Igreja Católica, por exemplo, né? E vai diferir também entre os grupos que estudam. Porque eu comecei a estudar esse livro a partir da motivação da Lilian, que fez a tradução. E ela inicialmente me disse que era para fazer, me orientou como tinha que ser feito. E
Só que eu nunca segui daquele jeito. Porque eu achei que aquilo não ia resolver para nada, que se as pessoas não entendessem o que estava escrito, não adiantava. Sabe? Não adiantava ler. Nós tínhamos que compreender aquilo ali para poder assimilar. Porque mesmo Jesus, ele contava histórias para as pessoas terem algo análogo para poder compreender o que ele queria transmitir. E já lá, quando perguntaram para Jesus a respeito das leis, quando ele estava lá no Egito, quando ele disse que ele veio ajudar a interpretar as leis porque as pessoas sozinhas não conseguiam entender nada do que estava escrito, ao mesmo tempo ele disse, não tem nada escondido, tudo está aí para quem tem olhos para ver. E onde estava? Ani, o chefe do escriba dos faraós, escreveu naqueles famosos papiros de Ani, que estão no Museu do Louvre em Paris expostos. Ele começa assim: crianças da nova era, das eras que virão, se Deus lhes der o dom da leitura, leiam o que está escrito nas paredes dos templos do Egito, e vocês encontrarão o caminho de retorno ao paraíso. E está lá. Você tem que ir lá, todos os templos do Egito têm todas as paredes escritas. Você tem que ir lá e ler. E não está escrito com letras, está escrito com imagens. E uma imagem vale mais do que 1000 palavras, nós já ouvimos. Então são imagens que estão esculpidas numa sequência, como num desenho animado, ou como numa história em quadrinhos. Você interpreta as imagens, vê o que elas estão fazendo e vai entender a mensagem que está lá. Se você aprender a ler aquelas mensagens, você vai encontrar o caminho de volta para o paraíso. E mesmo assim as pessoas não conseguem. Não entendem nada. Eles olham aquilo, eles faziam figurinhas. Faziam. Né? E fica por isso mesmo. Então, tantas pessoas vão ao Egito porque vão em busca de alguma coisa. Mas chegam lá, não encontram nada porque não conseguem entender o que está lá. Tantas pessoas vão nos lugares sagrados porque vão em busca de alguma coisa. Isso acontece no mundo inteiro, em todas as religiões. Mas às vezes chegam lá e não conseguem entender o que está acontecendo lá. E aí às vezes voltam sem entender. E se não entendem, não acontece nada. Elas não desfazem os obstáculos ao amor porque não entendem como se faz. Esse livro, ele surgiu de uma forma muito interessante, porque ele nos dá uma liberdade de interpretarmos e de compreendermos como acho que nenhum outro livro trouxe para nós de forma tão perfeita. E mesmo assim a gente tem muita dificuldade de entender. Por isso não basta ler, a gente tem que entender. O milagre lá que a gente compreende pela ideia da igreja, a que estamos nos referindo, é uma cura física. Porque é uma coisa que é considerado que pela ciência não pode acontecer. Aqui ele diz assim, nem sempre, um dos princípios diz, nem sempre os milagres produzem efeitos observáveis. Isso nós já estudamos. E eu acredito que lá eles saibam disso também. E eu acredito que eles tenham um princípio desses também, para determinar o que é um milagre. O que eles buscam? Eles buscam separar o que, quando é um milagre e quando não é. Os efeitos mais observáveis são no nível físico, realmente. A pessoa tinha um problema e se curou daquilo, né? Porque ele rezou muito para tal santo. Então foi um milagre que veio a partir. Então tem que comprovar se aquilo aconteceu de fato, se é como a pessoa está dizendo, se aconteceu um milagre mesmo, né? E como a gente vai saber se é um milagre?
Aqui a gente aprende a seguir esses 50 princípios. Acredito que lá eles têm também algo dessa forma que eles seguem, porque eu acho que eles têm lá uma comissão especial que vai avaliar todos os relatos de milagres, e devem chegar muitos lá todos os dias, do mundo inteiro. Relatos de milagres que tenham acontecido, eles têm que fazer uma triagem, né? Para ver se foi mesmo ou não. Para ver se aquilo não é uma imaginação, se não é uma ilusão, o que é aquilo. Até considerar que seja. Jorge, tenho só mais uma pergunta. Quantas quiser, tenha milhares, cada pergunta ajuda a gente mais. Tá. Da onde que você acha que vem essa dificuldade que todas as pessoas têm de interpretar esse livro? Por que é tão difícil? É tão difícil porque a nossa mente é racional. Porque nós todos somos treinados para um determinado tipo de leitura. E nós já estudamos aqui, há uns dias atrás, sobre a revelação, né? Revelação e milagres. E ele diz assim, que a revelação é indizível. Não há como dizer. Assim, essa linguagem dos livros sagrados é uma linguagem diferente da utilizada nos outros livros. Porque o romance você lê e entende. Por isso que os espíritas fazem tanto sucesso, os livros espíritas. Porque aquilo qualquer um entende. Você leu aquilo e teve aquela compreensão. É fácil. Mas aquilo não é num nível tão elevado de revelação. Porque aquilo não consegue tirar você do nível onde você está. Porque você não tem compreensões superiores, porque trata somente das coisas num nível mais do nível físico. Agora veja, como que são as escrituras? Praticamente todas as escrituras, elas são em forma de versos. A Bíblia em versos ou versículos, o Alcorão em versículos, e o curso em milagres ele não está exatamente em forma de versos, mas ele segue uma linguagem que é diferente das outras. Não é um verso, também não é poético, né? Mas ele tem uma engrenagem entre as palavras que eu nunca percebi em nenhuma outra coisa escrita. E de uma perfeição que a gente não acha uma palavra fora do contexto, e um jogo com as palavras que poderia se dizer que é poético, que o poeta joga com as palavras. Assim, mas não é uma poesia de acordo como que ela não tem a rima, né? E também não é uma prosa. E as palavras são todas perfeitas, não tem palavras que no romance você tem palavras lá que você poderia tirar a metade delas. Aqui não tem como tirar uma palavra do texto. Eu acho muito perfeito esse livro. Uma obra perfeita, uma obra-prima. Só que isso a nossa mente não consegue entender com tanta facilidade. Por isso que precisa da tal explicaçãozinha e muita historinha às vezes. Por quê? Porque como não tem nada parecido, a gente não tem como fazer analogia. Porque para eu te explicar como que é uma coisa, você tem que conhecer algo semelhante. Que se você não conhece nada, nem parecido, você não vai entender. Jorge, dá um exemplo. O que é dar um exemplo? Diz uma coisa parecida para que eu possa, por analogia, compreender. Isso é dar um exemplo. Você vê que na escola é cheia de dar exemplos. Na escola primária. Porque a gente aprende com exemplos, porque o exemplo é uma coisa que você já conhece, que mostra para você, tá vendo? Isso é assim, assim, assim. Aham, isso eu sei.
Agora, vou te mostrar uma coisa assim. Aí, por analogia, você pega o exemplo e consegue compreender algo um pouquinho mais elevado. Por isso, Jesus era um grande contador de histórias. Você vai ver lá, Jesus contava histórias o tempo todo, para ajudar as pessoas a interpretarem as Escrituras. Assim, as pessoas têm dificuldade para entender a Bíblia. Tem gente que decorou a Bíblia, mas não compreendeu nada. Tem gente que, se eu falar assim, porque lá na Bíblia está escrito, vai chover amanhã. Ele diz o capítulo, o versículo e qual foi o apóstolo que escreveu. Tá? E que página da Bíblia está. Mas ele não entendeu o que isso quer dizer. Quando a pessoa estuda o Bhagavad Gita, que é o livro hindu, né, o Alcorão, o Torá, isso é um estudo que se faz da maneira como nós estamos fazendo esse livro, né, passo a passo, verso a verso, ou parágrafo a parágrafo, para que a gente consiga alcançar uma assimilação, porque senão não adianta. Senão você pega o livro e transfere ele do papel para a tua memória. Mas não resolveu nada, não aconteceu nada, você não compreendeu nada daquilo que está escrito e não serviu para nada. Então, todas as pessoas têm dificuldade para entender. Agora, aquele que entende pode ajudar os outros a compreender. Aquele que uma vez compreendeu, e não é compreender a Escritura, é compreender a mecânica da interpretação. E para isso, se está escrito em palavras, você tem que prestar atenção nas palavras. Isso eu sempre digo. Em todos os cursos que eu faço, eu sempre digo, presta atenção na palavra. Porque é a palavra que você está ouvindo, você tem que compreender a palavra. Daí fica mais fácil. Você tem que interpretar a palavra. Porque a palavra, nós a conhecemos. Mas você conhece o significado da palavra? Isso a gente quase ninguém conhece. Nós sabemos as palavras e aprendemos a repeti-las. Mas nós dificilmente paramos para pensar no significado ou na interpretação da palavra. Por isso a linguística é importante. Como nossas palavras têm bastante origem latina, é importante se a gente tivesse estudado latim, porque a gente compreenderia melhor as palavras. Por isso que tem gente que se propõe a estudar aramaico, latim, aqueles idiomas mais antigos, porque lá o significado das palavras, quando a pessoa começa a estudar isso, ele consegue compreender melhor o significado das palavras que nós usamos hoje. Quando eu era criança, a missa da Igreja Católica era rezada toda em latim. Os padres tinham que aprender latim. Eles não sabiam nada do que ele estava falando. Mas se ensinava latim nas escolas. Então as pessoas que iam para a escola tinham aula de latim. Nós não estamos na América Latina, então nós devíamos ter latim nas escolas. Aí nós iríamos entender melhor as palavras. Ia ser mais fácil interpretar essas escrituras. Que a gente ia ter mais facilidade. Então, muito da dificuldade que nós temos é porque nós não conseguimos interpretar as palavras. É isso que eu ajudo a fazer aqui. A interpretar o que está escrito. Porque as palavras estão ali. Tá? Agora, uma coisa muito importante que eu sempre digo é assim. Se uma pessoa lê o livro sozinha e não consegue entender, e se a ideia é de que a gente tem que estar em grupo, porque já foi dito tantas vezes, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei.
Então esse eu estarei quem é? O Espírito da luz, que vai ajudar melhor a nós interpretarmos, que vai fortalecer a luz, mas um sozinho não. Se você pega numa noite de escuridão, e lá cada um tem uma caixinha de fósforo. Se eu acender um palito de fósforo, vai estar difícil no meio de uma escuridão. Mas se cada um acender um palito de fósforo e nós juntarmos aqueles palitos todos, nós vamos conseguir uma grande luz. E essa luz é a luz da nossa mente, porque nossa mente tem uma luz, mas ela está muito tênue. Então, quando nós nos reunimos, nós fortalecemos a luz e conseguimos, então, compreender melhor. Assim, eu nunca li o livro antes. Eu não sei, quando eu chego aqui, eu não sei o que vai ser lido. Por quê? Porque se eu ler antes, eu vou ler sozinho. Sozinho ou em separado é o ego. Logo, se eu for fazer uma interpretação, a interpretação vai ser pelo ego e não pelo espírito de luz, vamos chamá-lo assim, que é a união dos nossos pontos de luz tênues, que é o resultado da junção da nossa mente, de todos os pontos de luz da nossa mente, que formam uma frequência de luz, que dá luz para ajudarmos a compreender. Se eu ler antes e trouxer a interpretação pronta, aí não adianta fazer a reunião, aí não precisa. Porque o resultado daquela interpretação não vai ser o resultado da união de nossas mentes. Vai ser o resultado de uma mente em separado, que leu o livro antes e trouxe a interpretação pronta. Aí bastava mandar para vocês por WhatsApp, ó, tal parágrafo, entendam assim. E ninguém ia entender nada. Por quê? Porque nós não fizemos esse trabalho juntos. Porque ele só tem valor quando acontece a reunião. Aí sai a interpretação daquela ideia da frequência, que é o resultado da soma das mentes daqueles que frequentam. Essa é a interpretação boa para todos. Não a de alguém que interpretou em separado. Mas você tem que saber as palavras, tem que conhecer as palavras, conhecer interpretação. É a história de dois índios que estavam andando na estrada, e aí passou um carro e ofereceu carona. Aí eles aceitaram. Aí disseram onde queriam ficar. Querendo ficar lá na entrada, tal, assim, assim, assim. Aí o cara, tá bom, eu levo vocês. Aí quando chegou no lugar, ele parou, os índios desceram e ficaram parados, feito duas estátuas na beira da estrada. E ele foi indo e olhando pelo retrovisor, os índios não andavam, ficaram lá parados, plantados lá na beira da estrada, não iam nem para um lado nem para o outro. O cara ficou tão curioso para saber o que aconteceu que voltou e perguntou para os índios, mas vocês não iam entrar nesse caminho aqui para ir lá para a aldeia? Não, a gente vai. Mas e o que vocês estão fazendo parado aí que não se mexe? É que o carro veio tão depressa que o corpo chegou, mas o espírito ainda não. E sem o espírito a gente não vai para lugar nenhum. A gente está esperando o espírito chegar. Isso é uma verdade. Sem o espírito a gente não vai para lugar nenhum. Bom, assim então é como acontecem as interpretações do livro Um Curso em Milagres e as reuniões. Cada grupo, a cada vez que se reúne, forma uma frequência, e essa frequência vai trazer uma compreensão. Eu estava dizendo que nunca preparo nenhum curso, nem uma reunião, nem uma entrevista, nem uma palestra. Nunca fiz. Sério, Jorge? Sério. Nenhum. Não, em lugar nenhum, nunca. Eu já fui convidado muitas vezes para dar palestra, e eu vou lá sim, pode perguntar para a Raquel.
Eu falo alguma coisa antes sobre o tema? Não. Nada. Vou procurar, vou pensar? Não, nem penso em nada. É o que sai na hora. Não. Quantas vezes eu fui dar entrevista, eu chego lá, a pessoa pergunta o que quer. E eu respondo o que vem na hora. E você pode me perguntar qualquer tema. Eu vou responder. Por quê? Porque se eu estiver preparado, se eu preparo uma coisa e chego lá e você me pergunta outra, eu não vou saber o que dizer. Porque eu já fui, como se diz aí, com a cabeça feita. Aí eu não vou ter resposta. Como eu não preparei nada, você pode perguntar qualquer coisa. Porque a resposta pronta bloqueia a inspiração. Porque você já está com aquilo pronto. Então você quer entregar aquilo, você não consegue entregar outra coisa. Então se eu já estudar o livro, hoje nós vamos estudar esses parágrafos aqui, deixa eu estudar direitinho para chegar lá e eu saber o que dizer. Isso não vai dar certo. Não dá. Porque as pessoas perguntam outra coisa. Isso funciona assim, quando você sabe as respostas, eles mudam as perguntas. Então me parece uma coisa assim, que ele flui de outra forma e vem exatamente o que precisa naquela ocasião. Exatamente, é assim mesmo que funciona. Você tem que deixar a mente livre. Sim. Por isso essa meditação, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Não tenho que me preocupar com o que dizer, nem com o que fazer. E é assim que acontece. Mas se você já vem com o que dizer e o que fazer pronto antes, aí não tem como você inspirar coisa nenhuma. E sozinho não é inspiração. Sozinho é separado, é o ego. É o eu separado. E aqui se fala da unidade das mentes. E não da mente separadas. Jorge, então basicamente a gente tem que ler, a gente tem que sentir as coisas do livro, né? E é por isso que você e Jesus também, porque eles dão exemplos, né? Não é pra gente entender melhor, é pra gente pensar em situações que a gente sentiu o que o livro está ensinando a gente a sentir. Por analogia. Porque nós entendemos só por analogia. Se eu te falar de uma coisa que tu nunca viu, tu não vai saber o que é. Tu não vai entender. Tu sabe o que é um caritimbum? Não. Nem eu. Então, se eu ficar falando de caritimbum, então, agora se eu disser assim, não, caritimbum é parecido com um abacate. Você sabe o que é um abacate? Sim. Agora ficou fácil entender o que é o caritimbum. Tá? Mas eu tenho que mostrar alguma coisa parecida. Só que o abacate, ele é meio ovalado, né? E o caritimbum é quadrado. Agora eu entendi. Caritimbum é parecido com o abacate, só que ao invés de ser ovalado, é quadrado. Agora quando tu vê um caritimbum, tu vai saber o que é. Tá? É por aí que a gente trabalha. Tá? É assim que nossa mente vai assimilando as coisas. Vai compreendendo. Tem que ter alguma coisa igual ou semelhante. Aí que vem o exemplo. E desde os primeiros anos da escola, a gente aprende com exemplos. Tem que ter um exemplo. E para mostrar que a gente aprendeu, a professora pedia, dá um exemplo. Para ver se a gente tinha entendido. Tinha que ter um exemplo. Essa ideia do exemplo sempre foi. Né? E a história, ou a parábola, as parábolas de Jesus são exemplos. O sufismo é cheio de histórias também. O hinduísmo tem histórias até não acabar mais. Que é para as pessoas compreenderem alguma coisa. Então eles contam toda uma história para a pessoa entender alguma coisa. Porque é difícil as pessoas entenderem.
Lá no Egito tem um templo, que é o templo de Hathor. Hathor é uma vaca. E o que é que então as pessoas entendiam? Tu chega lá num templo, e aqueles templos ficaram muitas vezes muito tempo soterrados, porque lá dá muita tempestade de areia, e os ventos movimentam a areia e soterrando tudo. O Egito, onde tu cavar, tu encontra coisa. Tanto que é proibido cavar. As pessoas não podem escavar nada lá. Sério? É. Lá a pessoa, para fazer qualquer escavação, tem que ter permissão, por causa dos tesouros que tem. Por baixo é tudo é como Roma. Roma, eu acho que tem 3 cidades, uma em cima da outra. Tu começa a escavar, tu começa a encontrar construções antigas e coisas antigas lá embaixo. Que são as civilizações antigas que foram ficando soterradas e eles construíram em cima. Tem um templo lá no Egito que é assim, tem uma construção que é um templo. E em cima do templo tem uma mesquita. Mas a mesquita é moderna. O templo tem 10.000 anos e a mesquita tem 200 anos. Como é que construir uma mesquita em cima de um templo? Eles não sabiam que tinha um templo embaixo. Estava tudo soterrado com areia. Depois que chegaram, nós começaram a escavar, tinha todo um templo enorme embaixo. E a mesquita está em cima, e a mesquita funciona até hoje. Você vai lá no templo antigo de 10.000 anos do Egito, está lá a mesquita em cima funcionando. Não. As pessoas vão lá, os muçulmanos, para fazer suas orações. Mas esse templo de Hathor, ele é o seguinte, é a deusa Hathor então, porque o templo é dedicado a Hathor, e Hathor é uma vaca. Por quê? Porque tinha uma vaca lá no altar do templo. Então, os egípcios achavam que a vaca era um deus, porque é a deusa Hathor, disseram que se está no altar, então é considerado Deus, porque a gente coloca Deus no altar. E se está lá a Hathor no altar, então a Hathor é Deus, mas a Hathor é uma vaca. E agora, entenda isso, eles adoravam uma vaca. Aí você tem que parar lá e perguntar, como é que é isso? E aí a compreensão vem. Agora, se eu tivesse lido toda a história do templo da Hathor, da vaca, que os arqueólogos dizem que é quando desenterraram e compreenderam, eu ia aceitar aquilo e pronto. Mas como eu não tinha nenhuma nada anterior, por isso que eu digo para as pessoas, quando você vai num lugar, não leve nada de casa. Porque senão você vai entender o que você levou de casa. Já levou pronto. Isso vale para tudo, para palestra, Se não para levar entrevista. coisa de casa. Aí, Decorado? isso, não leve uma compreensão de casa. Hoje a pessoa vai assim, vou lá para o Egito. Meio ano antes de ir, ele pega e lê tudo que tem na internet a respeito do Egito. Ele chega lá e não vai aprender mais nada. Porque Não, ele vai absorve saber mais, tudo né? que está lá. É deixar a mente livre para poder absorver e aprender. Isso, para captar o que está lá, Uhum. e não o que está na internet. Aí como é que é a história da Hathor? Aí eu sentei numa pedra lá e fiquei. Aí, quero entender essa história aí. Que história é essa da vaca? E o que é que me veio? Veio assim. Veio a imagem de um sacerdote explicando para as crianças como era Deus. E as crianças não entendiam. E diziam, mas eu não estou compreendendo. E o sacerdote se esforçava para explicar. E ele explicava que Deus dava tudo a todos igualmente. Que não tinha ninguém desigual para Deus, porque todos eram filhos de Deus. E aí o menino perguntou, mas eu não estou entendendo, porque assim, porque ali o Mohammed, né, ele tem um brinquedo e eu não tenho. Então como é isso que Deus dá tudo para todos? Como é que ele tem uma coisa que eu não tenho? E o outro tem uma coisa que eu tenho e ele não tem. E assim por diante. Não é tudo igual. As crianças diziam, o senhor está enganado, sacerdote. O senhor não sabe o que está dizendo.
E aí explica como que é Deus para as crianças, como que é essa igualdade, que Deus dá tudo a todos igualmente. Aí o sacerdote coçou a cabeça, olhou para cima, meu Deus, me ajuda. Né? E aí ele olhou para o lado, estava lá a vaca, Dando leite para rato, alimentando os terneirinhos. E aí um não estava mamando. E aí ele pegou, olhou para a vaca e disse, está ali, ó. Está vendo a rato? A rato alimenta, ela está lá deitada. As tetas estão disponíveis para todos os seus filhos. Quem não quer, não vai. Cada um mama o quanto quer. E tem um que não quer mamar. Tá? Então, não é que a vaca diz menos para ti, mais para o outro. É como cada um quer pegar. Está à disposição de tudo, está pronto e à disposição de todos. E aí tinha um artista lá, um artesão, que ele estava sentado lá observando o sacerdote explicar isso para as crianças. Ele ficou tão impressionado, porque diz que ele mesmo nunca tinha compreendido. E naquele momento ele entendeu. Ele foi lá e esculpiu na pedra a rato com os filhotes e levou para o sacerdote e colocou lá dizendo, agora, mesmo quando a rato não está aqui, você pode explicar para as crianças. Deixou lá a estátua da rato com os filhotes. Ficou lá de pedra no altar. Agora vai ficar fácil. Porque quando ele tiver que explicar novamente para outro grupo de crianças, está muito fácil. Aí vocês veem como é a analogia. Porque por analogia nós podemos compreender, né, que a rato significa a grande mãe, ou Deus, né, que não deixa faltar nada para os seus filhotes, para os seus filhos. Todos têm tudo à disposição, em igualdade, sem diferença para ninguém. Mas cada um pega o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Esse livro diz a mesma coisa. Este é um curso em milagres. Cada um escolhe quanto quer, a hora que quer e o tempo que quer estudar o livro. Então, quando eu quero começar, por quanto tempo eu quero estudar esse livro e a hora que eu quero parar e a hora que eu quero retornar. Então, todos nós somos livres. Então, é o livro da Hathor. Isso é consequente. Isso é consequente. Porque a pessoa pode utilizar ou não. Você é livre para fazer tudo. Né? Mas é bem como é o templo da Hathor. Sim. Esse livro... Está para todos e isso é uma escolha realmente. Todos os livros sagrados são assim. Não tem nenhum que a pessoa vai conseguir sozinho. Porque a luz de cada um é muito tênue, mas quando nós juntamos nossas luzes, por isso que sempre se diz, quando dois ou mais ali vai estar a compreensão. E também sozinho não. Os ensinamentos e essa situação realmente é assim, onde tiverem mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Exatamente isso. E esse livro é exatamente isso. Como todos os outros chamados livros sagrados. Igualzinho. Mesma coisa. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que Ele me ensine a curar.